Paz, meus queridos, amém? Você pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Eu queria fugir, o Manuel, meu Deus do céu, gente. Quantos aqui são de fora da cidade, não são de Brusque? Levanta a mão para eu conhecer. O Denis, da Ser também, nossa igreja filha lá em Jaraguá. Mais alguém? Desculpa, levanta a mão de novo. Só de Jaraguá do Sul? Não tem mais outra cidade aqui representada? Outras igrejas de Brusque? Da onde, irmã? Assembleia de Deus, a Central? Amém, sejam bem-vindas. Da onde? Da Calvário, sejam bem-vindas. Da onde, irmão? Casa da Oração, seja bem-vindo, irmão lá. Casa do Pai, pastor Maclodes, né? Seja bem-vindo, irmão. Aonde? Pô, não consegui ouvir, Assembleia de Deus também, né? Seja bem-vindo. Mais um com a mãozinha aqui. Da onde, irmã? Sim, Nova Terra, né? É isso? Deus abençoe também. Mais alguém? Não? Eu quero acreditar que os outros demais são da casa, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Aqui, eu falo como pastor dessa casa, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. E a capelania, eu sou capelão há 15 anos. Muito legal essa pegada prisional. Nós temos um rapaz aqui que faz esse trabalho lá, o Ivo, aqui, né? Ele e agora está restatando com mais força essa questão ali na prisão, mas a minha pegada sempre foi pegar hospitalar. Eu trabalhei 5 anos como auditor no hospital e com essa função dupla de capelão. Então, como auditor e controlador, eu tinha acesso direto à UTI coronária e à UTI geral. Então, irmãos, em 6 anos naquele hospital privado ali em Joinville, eu perdi a conta de quantas pessoas nós oramos e ali havia de fato, aliás, vimos muitos milagres também, tá? Tem alguns milagres de Deus, realmente tocou e a coisa, né, foi bênção, milagres de restauração física que já estavam, enfim, com laudo já, totalmente já de morte. E ao mesmo tempo, vivenciando, assim, só que abrindo um parênteses, gente, eu tenho 45 minutos, então deixa eu apertar aqui, esse relógio, esse aqui não é meu, deixa eu pegar o meu aqui. Então nós vamos até 5h40, 5h40, tá bom? Eu passo a bola já para o nosso amigo aí, já está aí, partir para as últimas palestras. Como é impressionante você ver alguém partir em Deus. Como é impressionante. Porque foi de números que eu fui no quarto, e como eu trabalhava na auditoria, volta e meia, eu tinha essa liberação do diretor-geral do hospital. Chama o André, o capelão. Vai lá orar. Então, eu ia orar o tempo todo com esse pessoal lá no quarto. Né? Às vezes eu ia, e a gente, tanto que o trabalho deu tão certo, que nós ganhamos um culto dentro do hospital toda quarta-feira. E ali foi uma rebanhada daquelas, nos últimos 2 anos. Porque convidava todo mundo. Tanto aqueles que podiam descer os quartos para a capela, os acompanhantes, funcionários. E foi um tempo de uma colheita extraordinária. Agora, como é impressionante você orar por alguém no leito e a pessoa está tão em paz, que ela ministra você, não é você quem ministra ela. Vamos falar a minha verdade? É isso. Agora, como é terrível você ver alguém partindo no desespero de sentido de vida, desespero sabendo que está devendo, e a pessoa, ela está ali, chama pai, chama mãe, chama o tio, ela quer consertar com o mundo inteiro, não dá mais tempo. É desesperador. Por isso, dê uma resposta para o seu propósito enquanto é tempo, tá? É só meu recado inicial. Sabe quais são os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa, gente? Primeiro, o dia que ela nasceu, você é único, única. Segundo, o dia que você descobre para que nasceu. Sentido de propósito é o que determina o fluxo e o teu nível de influência geográfica na Terra. E qual é a palavra desse momento, nesses minutinhos que nós temos? É o que envolve toda a sistemática que está sendo ensinada aqui. Preparo. Porque ao mesmo tempo que as portas se abriram através da capelania no hospital, durante 8 meses as portas se fecharam. Por quê? Um indivíduo abençoado, sem preparo e treinamento, que saiu orando em línguas no corredor do hospital, metendo a mão, e aí o diretor me chamou e falou: pode parar essa palhaçada aqui, porque houve reclamações de vários familiares daqueles que estavam lá, infelizmente, nos quartos.
e por causa de uma infeliz experiência que somatizou a uma outra parecida com essa, de alguém querer dar de dedo, falar alto, orar alto no ambiente onde requer silêncio, cuidado, preparo, treinamento, quase se colocou a perder todo aquele projeto. E nós ficamos aí de 6 a 8 meses, mais ou menos, sem poder sequer fazer o culto nosso, que a gente tinha ganho por direito. E aí a gente arrochou, a gente teve que fazer reuniões com a diretoria do hospital, mostrando que aquele caso foi isolado e tal, e dizendo que nós passaríamos por um crivo muito grande agora para todo aquele que pudesse entrar lá para orar, que ele cortou, né? Ninguém mais podia orar por ninguém naquele hospital. Foi cortado 100%. Então, gente, a falta de preparo é absurda em todos os segmentos eclesiásticos que você possa imaginar, não é só no âmbito da capelania. O que eu mais tenho visto é uma geração despreparada para desempenhar o seu papel no reino. E o preparo, escute isso, o preparo, ele determina o seu nível de influência geográfica, daquilo que você carrega em Deus, seja a área que for, não importa se é no business, não se importa se é como pastor, como presbítero, como sei lá o que for, como alguém que diz, então, e são inúmeras áreas, né? Alguns foram chamados mais para a parte das artes, outros para o business, outros para a área prisional, e eu acho maravilhoso essa multiformidade de Deus através de nós no reino, é maravilhoso, ele chama pessoas para diferentes funções. Agora, o que determina quem vai mais e quem vai menos? Preparo. Quem determina quem chega mais longe e quem chega atrasado? Preparo. Quem determina quem vai frutificar numa proporção maior e quem não vai? Preparo. Às vezes você vai ter uma única chance de trazer uma boa, de uma impressão, e você bota tudo a perder, por falta de preparo. Nós temos uma oportunidade, às vezes única, de realizar uma ação pequena, mas singular, que pode abrir uma grande porta, e colocamos tudo a perder, por falta de preparo. Então, preparo é uma palavra-chave, principalmente no processo de capelania. Principalmente no processo de capelania. Porque eu já vi portas se abrirem para segmentos diversos, tanto prisional quanto hospitalar, dentro da área escolar. É um segmento que está abrindo assim, apesar de que a capelania não se configura na parte educacional, mas está se entrando por causa das inúmeras problemáticas que a gente vê hoje dentro de escolas. Então, drogadição, etc. Só que a gente tem que fazer o nosso papel muito bem feito, dentro de uma cadeira sistemática chamada ética cristã. E é aí que a gente se perde. Sabe, ter o feeling de saber até onde eu posso e até onde eu não posso ir, ter o discernimento de o que eu posso colocar a minha mão e o que eu não posso. Toda pessoa no reino que aprendeu esse feeling, eu vi que ela teve um nível de frutificação maior. Principalmente, o preparo está ligado também a um controle verbal, o controle das palavras. Você saber quando pode e quando não pode falar, porque você pode entrar ou não. Então eu quero começar com um texto, eu vou ler lá, meu amigo, esse texto fica legal na King James, meu parceiro, aleluia, amém? Eclesiastes 10, 10, por gentileza. Eu vou falar sobre preparo aqui na casa, já me viram pregar várias vezes sobre esse texto e sobre esse assunto, mas eu quero mudar um pouquinho aqui. Então vamos lá, Eclesiastes 10, 10 vai falar assim, ó: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com mais força. Ter uma atitude sábia segura o sucesso, amém. Esse texto é um texto para a vida ministerial, para a sua vida ministerial. Se você já teve a feliz ou a infeliz experiência de pegar um instrumento da área rural, foice, machado, enxada, enferrujado, e foi, como diz o pessoal do meio oeste, carpiolote. Você já teve uma experiência dessa, não? Ruim, gastou muita força e o resultado, uma nhaca, não é verdade? Agora, se você gastou 30, 40 minutos com uma lima na mão, ou algum outro animal, ou algum instrumento que tem os mais tecnológicos hoje, de afiar um instrumento, e você fica lá,
E quando você for fazer o trabalho agora, como é que ficou? Mais leve, mais produtividade. O sábio aí jogou bem, né? Foi muito assertivo nesse texto. Esse texto é um principal texto da área de preparo dentro da narrativa bíblica. Ou seja, vai ter que botar muito mais força se você não tem a instrução correta para desempenhar bem o seu papel nessa terra, inclusive na área da capelania. Eu sempre falo para os filhos da casa aqui, que o seu maior patrimônio nesses dias é entender. Você só desfruta daquilo que entende. Entende? Você só vai desfrutar daquilo que você entender. Por isso que entendimento é o seu maior patrimônio nesses dias. Conhecer. Aliás, não é isso que o profeta Oséias falou? Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de quê, gente? E Oséias capítulo 6, versículo 3, ele fala, conheçamos e prossigamos. O conhecimento, ele é contínuo, não é estático. Eu não conheço e paro, eu conheço e continuo a conhecer. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Interessante porque isso já foi assim colocado para mim como uma métrica de vida já desde muito cedo. Eu me lembro que eu completei agora dia 14 de julho 27 anos de ministério. São quase 3 décadas servindo ao Senhor, e bem lá antes já, garoto começando no ministério, no final da década de 90, perdão, 80 também não, né? 90, ainda não estou tão velho assim. Eu estava numa reunião de uma associação chamada Jorpeme, em Joinville. O Denis deve conhecer, né? Uma associação empresarial da época. Existe ainda hoje, Denis? Ainda tem a Jorpeme lá? Essa é antiga. E tinha aquele jornalzinho circular deles, que falava sobre, enfim, tudo, aí, as notícias do mês, das empresas, etc. E eu fui folheando aquilo assim, despretensiosamente, até que o meu olho na penúltima ou última página bateu numa frase de rodapé, sem autor definido. Não tinha um autor, uma frase de uso comum, e eu bati o olho ali, aquilo gravou no meu coração de um jeito. E essa frase era o seguinte: não basta apenas você querer vencer, você tem que se preparar para vencer. Não basta apenas ter uma boa ideia ou uma boa intenção no coração. Isso tem um monte de gente que tem. Mas você se preparar para alcançar isso, diligentemente. Aquilo cravou no meu coração e eu tomei aquilo como uma métrica de vida. Eu falei, eu quero ser excelente e me preparar em tudo aquilo que o Senhor colocar na minha frente para que eu realize nessa terra. E quando o texto de Eclesiastes foi apresentado a mim pelo Espírito Santo logo depois, e eu falei, uau, esse texto então é a resposta dessa frase que eu ouvi a primeira vez. Eu preciso afiar o meu machado. Então essa frase, estou afiando o meu machado, virou slogan de vida para mim. Preciso afiar o meu machado. Preciso afiar o meu machado. O machado como eu, representando eu, você, né, na sua singularidade de vida. Eu preciso me afiar o tempo todo. Para quê? Para ser mais eficaz. A palavra é eficaz. Eu posso ser eficiente, mas não eficaz. Eu posso funcionar, mas não fluir. Você pode funcionar no reino, mas não fluir no reino. A questão é o quanto eu consigo fluir, ou o quanto eu consigo ser eficaz. Essa é que é a grande diferença. E existem inúmeros casos na história, e um dos principais, que eu gosto muito, é de Abraham Lincoln. Tem até filme dele aí, acho que 2012, lançaram um filme sobre ele, o 16º presidente dos Estados Unidos. E Lincoln ficou conhecido porque ele foi aquele que lá em 1863 aboliu a escravatura. Então ele é um marco dentro da história americana, e poucas pessoas sabem que ele foi lenhador na sua mocidade. Lenhador. E uma vez, entrevistando ele, perguntaram assim, Lincoln, se te dessem 8 horas para você cortar uma árvore, você que foi um lenhador experiente aí na sua juventude, começaria por onde? Do lado, por um lado, por cima, batendo daqui, batendo dali? Ele falou, não é uma questão de bater. Quantas horas eu teria para cortar a árvore? 8.
6 eu gastaria afiando meu machado, 2 eu derrubo ela, porque o tempo de preparo sempre vai ser maior que o tempo de ação. Só que nós somos imediatistas no quesito ministério, e capelania é um braço ministerial, uma função acoplada às inúmeras que você já possui, flui e está executando no Senhor. Então, a questão do preparo é, infelizmente, essencial. Eu tenho um texto que eu preguei em janeiro agora nas primícias aqui da casa. E eu li ele a primeira vez na tradução de Genebra. Então não tem aqui a tradução de Genebra, né? Eu acho que nós não temos aí. Essa também é pegar pesado, né, meu querido? Não tem. Vamos buscar ela aí. Que é Provérbios 22, 29. Bota na tradução que tiver, que depois né? É que na tradução de Genebra ela ficou tão bacana e eu usei esse texto como... vamos ver como é que está aqui. Aqui fala zelosa, vamos botar na RC. Eu quero essa palavra zelosa, vamos ver se está mais perto. Vamos mudando as versões até achar. RC, vamos lá. Diligente, também é boa. Vamos para NVI. Brincar de versão aqui? Vamos ver como é que fica na NVI. Habilidoso. Deixa aí, gostei. A tradução de Genebra traz, tu vê um homem perito? Ele fala de perícia. Tá? Ele se apresentará diante de reis e não diante de gente desconhecida. A tradução de Genebra diz assim, ó: você vê um homem perito em sua obra, entre os reis será posto. Por que eu estou grifando isso? Porque o teu nível de preparo determina o teu nível de influência, onde você vai sentar e o que você vai tocar com as suas mãos nesse tempo. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitude sim. Deus ama mais um do que o outro, por isso que deu mais coisas para um do que o outro. Não, tudo está ligado ao esmero em ser habilidoso naquilo que foi chamado para fazer. O brasileiro, infelizmente, tem um karma mundial. Irmão, eu viajo esse mundo inteiro. No mês passado a gente estava abrindo a nossa igreja filhinha agora no Japão. Vim do Japão mês passado com a nossa nova igreja filha lá. O tempo todo, agora eu acabei de chegar ontem visitando nossas igrejas do Rio Grande do Sul. É o tempo todo andando e vendo realidades diferentes, e essas realidades a gente vê como alguns estão caminhando numa velocidade maior e como outros estão numa velocidade que parece que, sabe aquele, não sei quem teve carro a álcool aí no passado, no inverno de manhã, que raiva, irmão, tinha que acordar 40 minutos antes só para fazer aquele troço pegar. É essa a sensação de ministérios. A gente sabe que já poderia estar andando faz horas, mas falta habilidade. E a habilidade só vem com preparo, e o preparo vem com treinamento. Parabéns por você estar aqui num treinamento hoje. Glória a Deus pela sua vida. Já mostra que você está né? E para cima. Treinar. Se permitir ser treinado, ser treinada. E a palavra que a gente ministrou nas primícias aqui, sobre perícia, os filhos da casa vão lembrar, despertou uma galera a entrar na faculdade, esse ano. Despertou uma galera a procurar conhecer mais o próprio business, que está, o seu próprio trabalho. Eu falei, cara, eu estudo pouco sobre o meu trabalho. Do que eu tive de testemunho já, de janeiro até agora, de gente que passou a estudar mais, passou a se preparar, passou a orar mais, passou a ler mais a Bíblia, sim, porque em todo o âmbito também, espiritual, todo o âmbito, e glórias a Deus, porque, por exemplo, eu sou educador financeiro há 17 anos, lancei mais um livro agora, meu 32º foi sobre orçamento doméstico. Eu estou estudando nesse tempo, como nunca antes em toda a minha vida, sobre educação financeira. Por quê? Porque 78% dos brasileiros são endividados. Simples assim. Lembra de Billy Graham? Esse aí é um exemplo que eu gosto de falar muito aqui.
Billy Graham, ó, ele já estava no auge, tá? Pregando, ó, há muito tempo. Ele sai pregando de uma conferência enorme, não lembro qual é a cidade agora, e levam ele já assim para uma salinha, para uma entrevista ao vivo para uma rádio, porque a igreja tinha uma rádio. E ele foi entrevistado já logo depois. E o entrevistador começou a jogar umas perguntas capciosas, sabe aquelas pegadinhas de assim? Não sei se estava mal intencionado, e uma das perguntas foi assim: Billy Graham, se Jesus aparecesse para você lá no hotel que você está hospedado agora, hoje à noite, aparecesse na sua frente e falasse assim, ó: Billy Graham, meu filho, daqui a 3 anos, eu vou buscar a minha igreja. Fica quieto aí, Siri. Daqui a 3 anos eu vou buscar a minha igreja. 3 anos. Você não poderia falar para ninguém, você só poderia trabalhar em prol disso. O que você faria? Por onde começaria? Pregaria por onde? Qual a estratégia? Você tem, toda a população mundial tem 3 anos. Qual seria a estratégia ministerial? Perguntinha difícil para responder ao vivo assim, né? Aí Billy Graham dizem, né, na sua biografia, que ele dá uma pensada assim e fala: 3 anos? 3 anos. Eu me prepararia 2 e pregaria 1. Deu um bug até no próprio radialista. Mas como assim? Você já prega há 40 anos? Eu falei: não. É uma circunstância diferente. E 1 ano pregando preparado valerá por 10. Você entende isso? A importância do preparo na sua vida, a importância de você realmente deixar um legado. O legado que você vai deixar nessa terra está diretamente ligado ao seu nível de preparo. E a gente bota a desculpa que Deus ama mais um do que os outros. Não, irmãos. O que nós somos? Qual que é o nosso cenário atual? Nós somos a geração pipoca de micro-ondas. Você já comeu pipoca de micro-ondas? Não? Joga lá, 3 minutos, está pronto. E a gente pensa que é assim, ministério. Deixa eu falar uma coisa para você: não coloque no campo do milagre instantâneo aquilo que Deus colocou no campo processual. Eu sei que eu estou te metralhando com muita informação, mas calma aí. Não coloque no campo do instantâneo o que Deus botou no campo processual. Chamado é processo, é preparo, é caminhar e buscar habilidades. Só que eu recebi de uma instituição, eu estou ligado a várias instituições pastorais no Brasil e fora do país. Várias. A gente tem encontros, alguns anuais, alguns via meeting, alguns presenciais. E eu vi um dado ali, que o pastor Luciano Subirá trouxe ainda, esses dias, que eu falei: não pode, isso aqui não pode. Ele falou que os pastores no Brasil, em média, gastam só 3 minutos por dia lendo a Bíblia. É a média pastoral. Estou falando nosso aqui, tá? Nós aqui, pastores. Claro que é uma média geral. Aí quando Deus levantava uns profetas doidos, que nem Gregor McNutt, lembra? Aquele doidão, que veio da América para ser um profeta no Brasil e faleceu faz pouco tempo. Ele gritava nos púlpitos brasileiros: o Brasil precisa de um reabibliamento. Não é reavivamento, é um reabibliamento. Aí a gente olha, o McNutt não estava tão doido assim. Ele tinha uma certa razão. Sabe por quê? Porque nós somos a geração que engordamos em gramas e queremos emagrecer em quilos. Aleluia, glória a Deus pelo mundial. Ozempic da vida. Você está entendendo? Como a gente bota no campo do instantâneo aquilo que Deus colocou no campo processual. Jesus começou o seu ministério com 13 anos, 14, né? Ali pelos 15, não foi? Quantos anos, gente? E quanto tempo de ação? Você entendeu, né? Então a grande questão, gente, é: por onde eu começo? Deixa eu cortar aqui, cara, que eu tenho pouco tempo. Vamos lá, por onde eu começo? Vamos direto ao... Primeiro, sai da zona do conforto. Da zona de conforto.
Sabe qual que é a média? Quantos livros lê um americano por ano? 8 livros. Sabe quantos livros lê um europeu por ano? 12 livros. Você quer saber o Brasil, né? Eu botei isso aí no meu livro novo. Então, assim, para não ficar ruim para o Brasil, eu arranquei 97 milhões de não leitores, sendo que são 20 ou 21 milhões de analfabetos. Eu tirei essa turma da métrica, senão ia ficar um número horrível, ridículo, literalmente. Para não ficar tão ridículo o número, eu deixei só gente que lê, nem que seja um gibi do Cebolinha, ou o Jornal Município, aqui de Brusque. Qualquer coisa, gente que lê qualquer coisa. Resumindo, 1,3 é a média nossa hoje de leitura, porque para o brasileiro ainda está no campo do gasto e não é investimento. Nós gastamos R$200 numa pizza, mas não gastamos R$30 num livro, porque é uma questão cultural, infelizmente, que precisa ser quebrada em nome de Jesus. A gente precisa que essa geração, essa próxima geração, ela mude. Aliás, a nossa geração já começa essa transformação em nome de Jesus, de ler mais, estudar mais. Bom, eu e a minha esposa, hoje de manhã, nós estávamos sentados tomando um café e a gente conversando sobre como a gente vai estudar mais e se preparar mais a partir dos próximos 60 dias. Eu e ela estava montando uma métrica, como a gente vai, o que a gente vai ler, o que a gente vai estudar, eu estou fazendo 4 cursos online ao mesmo tempo, lendo 3 livros ao mesmo tempo, só agora, nesse momento, porque eu preciso expandir. Eu sou o primeiro que eu preciso expandir a minha mente, chegar mais longe daquilo que eu cheguei até hoje. Então, eu gosto muito de um cara na Bíblia que tem um nome bem esquisito, Kenanias. Já ouviu falar dele, não? Bom nome para botar no filho. Vamos lá. 1 Crônicas 15, 22. Pode ser na RC mesmo, nem sei mais que versão que está aí, mas pode ser na Almeida mesmo. Veja só. Kenanias era um cara interessante. Pode botar, por gentileza. O texto é 1 Crônicas 15, 22. Kenanias, príncipe dos levitas, príncipe, principal, e ele era contemporâneo de quem? Davi. Davi foi um dos maiores músicos quando se diz respeito a atrair a presença e a entoar cânticos como compositor e músico. Foi Davi. Precisa ver pelos salmos que ele escreveu. Então o cara ser um príncipe dos levitas na época de Davi tinha que ser bom. Tinha que ser bom. Ele tinha um cargo de entoar, ele ensinava as pessoas a entoar cânticos, porque ele era entendido. Tem algumas versões, vamos brincar de versões aqui, vamos lá, NVI, bota como é que está a palavra entendido, vamos lá. Ele tinha competência, boa essa, hein? Algumas vão falar que ele tinha habilidade. Você está com a Bíblia, na sua Bíblia aberta aí? Não, né? King James, habilidade. Se na sua Bíblia tiver alguma outra palavra, fala aí para nós. Perito? Que versão que é? NA, eu vou até anotar aqui, gostei. Olha aí, NA, Nova Almeida Atualizada. NAA, Nova Almeida Atualizada. Já vou até atualizar também, tempo real, real time aqui, o meu, que isso, gostei demais. Tem NA aí não? Tem, acho que tem. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito. Pronto, essa versão é a melhor de todas, ficou a melhor. Ele era perito. Voltamos aonde? Voltamos ao campo da perícia, voltamos ao campo da habilidade, voltamos ao campo da competência. Kenanias não era o chefe dos levitas porque era parente de Davi, porque era amigo, jogava golfe com Davi, jogava ping-pong com Davi. Ele era competente, e a sua competência o levou a esse lugar.
A Bíblia está repleta de casos como esse. Como esses, mas inúmeros casos como esse. Como o caso de Kenanias. Agora não é fácil, gente, porque para você gastar tempo no preparo, você vai precisar de duas coisas: gestão de tempo e eliminar maus hábitos. Infelizmente, nós temos maus hábitos. Quer ver um mau hábito? É isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Nós estamos vivendo agora a quarta revolução. Nós tivemos no mundo a revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução digital. Estamos entrando agora na revolução da IA, inteligência artificial. Como igreja, nós precisamos saber um pouco, estudar. Tivemos agora, você estava aqui, né, o pastor Manuel estava, no Conselho Estadual de Pastores que nós recebemos aqui esse mês, o pastor André Câmara de São Paulo trouxe uma palavra sobre inteligência artificial a serviço da igreja. Eu buguei meu cérebro, eu falei, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso. Eu buguei. E a boa notícia é que está no nosso canal no YouTube, o encontro do Copab desse mês. Se você entrar no canal da Nação Forte, está ali o encontro e a palavra do André Câmara, vale a pena, viu? Foi muito forte, né? Não, eu travei. Então, voltando aqui, é importante? Importantíssimo. Hoje, se uma igreja não está nas redes sociais com força, ela vai ficando para trás. Não que ela vai ficando para trás, mas o que ainda é importante é o Espírito Santo, é uma igreja bíblica, genuína, tudo isso é o que é o mais importante. Mas aquilo que não é visto não é lembrado. Nós temos uma igreja na Argentina hoje, sabe como é que foi? Nós estávamos num culto aqui, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento, e falei, está nos ouvindo alguém da Argentina agora? Você aí, pastor, assim, 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 nos procure no final do culto. Esse pastor nos procurou em lágrimas, o pastor Dario sabe da história. Resumindo, a história hoje é uma igreja filha lá em Corrientes, que o pastor Dario conhece muito bem, já pastoreou lá também, né, pastor Dario? Por onde que foi? Por telefone? Não, foi pela internet no culto. Então, é óbvio que devemos estar antenados, isso aqui é importante, mas você já viu quanto tempo você gasta de maneira inútil aqui? Os Reels do Instagram mesmo, né? Meu Deus, até eu me pego às vezes assim, pai, sai, demônio. Em nome de Jesus, sai, demônio. Eu luto jiu-jitsu, então eu gosto de ver reelzinhos de luta, de dicas de tal, de técnica e tal. Eu fico ali, quando eu vou ver, não, sai, deu, acabou. Chega. Então, gente, sair da zona de conforto, a primeira coisa é gerir melhor o seu tempo. O dia tem 24 horas, 1440 minutos. A habilidade de gerir bem esse tempo vai determinar o teu nível de eficácia nesse tempo. Vai mesmo. Então, como é que você está dividindo bem o teu tempo? Como é que você está gerindo? E aí, eliminar maus hábitos é fundamental. Tem coisa assim que, se você orar agora, Senhor, o que está me roubando tempo? O que está me roubando força? Palavra do momento é: quais são as minhas distrações? Peça para o Espírito Santo mostrar o que está tirando você do foco, as suas distrações. E aí, tem um texto que eu uso muito aqui na igreja, que vale a pena, ele tem tudo a ver sobre iniciativa, sobre você dar uma resposta ativa realmente àquilo que precisa ser feito nesse tempo, para você frutificar num nível ainda maior, que é João capítulo 2, versículo 7. Posso pegar uma água aqui, gente? Posso, né? Aqui, vou pegar aqui. João 2,7, vamos lá. Agora eu vou ler na RC mesmo, tá? Pode ser na RC. Jesus falou: encha de água essas talhas. Eu buguei com esse texto, quando eu me converti em 96, em 98 eu comecei no ministério, 2 anos depois, e logo no início do ministério, eu fui estudar esse texto, eu fiquei bugado uns 3 meses, só com essa palavra, enchei de água as talhas. Mas como é que alguém buga com isso? Eu vou te explicar por quê. Eu não sei qual foi a primeira coisa que você aprendeu na igreja. Você lembra? Escolinha bíblica dominical? Os irmãos da Assembleia gostam muito dessa escola dominical, uma bênção, né?
Você lembra do que você aprendeu numa EBD, numa sei lá o quê, qualquer escola, como a gente tem outras aqui? Eu lembro bem, minha primeira aula da vida numa EBD foi: os 3 atributos de Deus são onipotência, onipresença e onisciência. Nunca mais esqueci, foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, eu acho. Os 3 atributos maiores de Deus, e aquilo entrou tanto em mim, que Deus pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Aquilo que virou uma verdade em mim, que é viva até hoje. Aí chego nesse texto, pronto, já buguei. Vou te mostrar por que eu buguei, por causa do versículo 6. O versículo 6 vai dizer assim, pode passar: estavam ali postas 6 talhas de pedra. Tá, vamos lá. Casamento, falta o vinho. Você conhece a história, né, irmão? Falta vinho no casamento. Ou seja, o casamento não é que nem hoje, né, irmãos? Era pelo menos uns 7 dias. A gente, para organizar um dia hoje, está trabalhando. Você imagina 7, irmão. Olha, e o vinho, um símbolo de alegria daquela época, etc e tal, ainda é, na Bíblia, o vinho está ligado a um símbolo de alegria. Você vai ver que faltar um vinho no casamento, o noivo ia pagar um King Kong histórico, não é um mico, é um King Kong de uma vez, assim, grande. O desespero, a vergonha, ia ser uma coisa... Tá, se Jesus é onipotente, que eu aprendi, está aqui, Ele não poderia fazer assim, ó, tchá, surja vinho, e o vinho aparecer na mesa, sim ou não? Ou pela intimidade que ele tinha com o pai, só fazia assim, ó, pronto, acabou. Ou só assim. Essa trabalheira toda que não entrava na cabeça. Não, vou ser bem sincero assim, ó, não, porque, vamos lá, Jesus vai fazer um milagre, vai, então ele se propõe a fazer um milagre. Agora, acompanha comigo, não sei se você já estudou esse texto a fundo, eu já tive em Caná da Galileia algumas vezes, caravanas nossas de Israel. A nossa próxima, agora do ano que vem, vai passar lá de novo, e é bom que eu fotografei os tachos. É grande o negócio, é grande esse tacho aqui. Tenho foto lá de Caná, onde aconteceu esse primeiro milagre. Ele precisa de talhas, tá bom? Eles estavam tão mal preparados que eles não foram pegar talhas que são exclusivas para o vinho. É de que as talhas ali? Purificação dos judeus. Ela tinha um formato diferente, não era a talha devida. A talha de purificação dos judeus é que ficavam nas entradas das sinagogas para as pessoas poderem ali se lavarem e adentrar o templo, irmão. Você vê que, certo, eles foram no desespero, vamos achar talha, e não sei quanto tempo levou isso para achar, qual foi a conclusão que eles tiveram para pegar dar o jeitinho, né, de pegar aquela não tem, mas serve essa, enfim, pegaram, talha que não era nem a correta. O texto vai dizer que cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas, não se usa metreta hoje. Uma metreta era 40 litros. Então cada talha tinha quanto? Vocês estão dormindo? Ô pastor, fazer conta essa hora, você me mata, né? De 80 a 120. Vamos botar 120 então, 3 metretas? Vamos arredondar. 120. 6 talhas. Tá, vamos lá. Meu amigo, um tacho de 120 litros não é um negocinho qualquer, bem? Eu vi as fotos lá, eu tive presencialmente em algumas ruínas, alguns artefatos daquela época, é muito grande. Devia ter trago uma foto. Muito grande. É um baita de um tacho. 6 talhas vezes 120, 720 litros d'água. Como é que era o processo de captação de água naquela época? Mangueira de bombeiro, próxima, poço, 720 litros d'água no poço, que ficava geralmente a um tiro de 150 metros da casa, não era acoplada a casa os poços, dentro da geografia israelita da época. Quanto tempo isso demorou? Pelo amor de Deus, irmão. Você não tem noção da trabalheira que isso foi. As horas que isso levou.
E por isso que eu buguei. Deus, por que o senhor não fez? Tchan, haja, pareça vinho. Mas, e outra, carregar um vaso vazio tem um peso, carrega cheio agora para você ver. Quantos caboclo forte aí, maromba, para carregar uns 3, 4 mais ou menos por tacho, para levar aquilo, que era, meu Deus, irmão, eu só imagino, quando eu via lá em Caná, a primeira vez, aquele vaso, eu já imaginei ele cheio, falei, meu Deus, eu e mais 8 para carregar isso aqui, já me imaginei carregando aqui, porque a cena já veio toda na cabeça, na hora quando você vê essas coisas, né, carregando aquilo ali, trabalheira, aí até que vai, mostra para o mestre Sala, e aí, Isais, e aí o milagre acontece. Daí, eu sinceramente, eu fiquei em crise, eu falei, olha, Senhor, eu não entendo. Eu queria compreender, eu aprendi, claro, um rapaz começando no ministério, lendo alguns textos, não entendendo, e com um coração muito singelo, perguntando ao Espírito Santo, eu não estou entendendo, porque eu aprendi que o Senhor é onipotente. Que uma coisarada dessa, para que maltratar os meninos? Foi quando, olha, e eu sou daquele que começa a orar por uma coisa, não para, viu? Eu vou, eu perturbo os céus lá, até a resposta vir. Foi depois de uns 3 meses que eu tive uma experiência numa vigília. O Senhor, você quer saber aquele texto? Então eu vou te falar. Ele me ensinou sobre o princípio de iniciativa. Veja bem, como é que é o nome do irmão aí? Santiago? Santiago, você consegue achar alguns baldes, se fosse na sua casa hoje, pegar algum balde na sua casa lá? Consegue pegar, achar um balde? Tranquilo para você pegar, ir lá, localizar, pegar, você sabe. Não é o nome da irmã? Laura? Irmã Laura, você consegue colocar água no balde? Também, tranquilo. Eliseu, você consegue carregar um balde cheio d'água? Depende do tamanho, né? Mas dá para carregar, né? Denis, agora, você consegue transformar água em vinho? Não, eu também não. Porque a parte dele já está pronta, a nossa nós vamos ter que fazer. Deus não vai subtrair a parte que cabe ao homem. Foi uma das maiores lições da minha vida. Preparo e iniciativa. A água transformar em vinho é o sobrenatural, é a parte dele que já está pronta, já está preparada. Deus é perito em milagres. Mas quem tem que pegar o balde, encher o balde, carregar o balde, levar o balde até o mestre Sala, e aí o mestre Sala, milagre pronto, aleluia, é eu e você. O problema da geração é que nós queremos ver a água ser transformada em vinho, mas não queremos vivenciar todo o processo para que o milagre ocorra. Você está entendendo? Queremos ver bênçãos, mas não provocamos as bênçãos. Queremos que Deus rompa o nosso ministério, mas não fazemos nada diferente para que isso ocorra. É sempre o mais do mesmo. Não nos desafiamos na palavra, na oração, no jejum, e queremos alcançar coisas diferentes. Então o que eu faço todas as manhãs? Eu acordo, tomo um café e vou lá carregar meus baldes. Porque a minha parte tem que fazer, amém? Então eu vou encher balde, carregar balde, encher balde, carregar balde. E daqui a pouco o papai olha lá de cima, trabalho bom, hein, filho? Tchan! Água e vinho aqui para você, pega essa bênção aqui, vai. Ó, trabalhando bem aqui, né? Legal, Hadouken. Mais uma ali. Então você vai vendo Deus promovendo grandes bênçãos, grandes rompimentos, grande crescimento, por causa daquilo que nós estamos desempenhando dia após dia, day by day, dia após dia. Então não tem outro jeito, gente, a não ser preparo. Vocês estarem aqui num treinamento para campelães, eu vou encerrar, para ser prudente no horário, deu 40 minutos, ok, agora, 41. Vocês estão num treinamento de capelania, afiando o machado, o que vocês estão fazendo é afiando o machado. Se vocês querem se esmerar em áreas específicas, em métiers de atuação, puxa, me interessei pela prisional, me interessei pela hospitalar, me interessei não sei por onde. Então, a partir disso,
afie o machado de maneira ainda mais específica na área onde você foi chamado. Procure estudar ainda mais. Isso aqui é só um start, né? É o impulso inicial para você, legal, não. Mas procure estudar ainda mais, capacitar ainda mais. E aí eu encerro de verdade agora dizendo o seguinte: há pregações, isso eu aprendi com o Jorge Linhares, tive semana passada pregando lá na Getsemane, com ele em Minas, e o professor Jorge Linhares é um grande amigo, e eu ouvia ele falar isso uma vez aqui nesse púlpito, e marcou a minha vida, quando ele esteve aqui pregando a última vez. Ele falou assim: olha gente, tem pregações que são para um dia, é naquele dia, você precisava ouvir aquilo naquele dia, era uma cura que precisava receber, um start na sua alma. Tem pregações que é para uma estação. Eu prego muito em aniversários de igreja, não só das nossas, de alguns amigos, e geralmente quando eu vou pregar no aniversário de uma igreja, eu procuro orar a Deus e pedir uma palavra para aquela estação da igreja, numa estação para outra da igreja, porque é o normal. Poxa, eles estão se preparando para entrar no novo ano, a palavra precisa ser para uma estação, para aquela estação que estão adentrando. Então tem palavras para um dia, palavras para uma estação, e palavra para toda uma vida. Essa tarde é para a sua vida inteira, é até ele voltar. Você vai continuar se preparando e se preparando cada vez mais e melhor. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Pastor Manuel. Dá para nós entrar a noite adentro aí. Eu fazer um pouco, né? Meu Deus do céu. Uma enciclopédia ambulante, irmãos. Quem saboreou esse alimento aí? Alguém está com fome? Um alimento esse aqui, não precisa janta, irmãos. Meu Deus do céu. Chapô, né, pastor André? Daí, de André para André, né? E agora nós saímos de André para André e chamamos o pastor Fischer aqui.